nós queremos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, nesses poucos minutos, do nosso culto matutino. O texto que vamos compartilhar está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 8, os versículos são a partir do 48, João 8, a partir do 48, leremos esse texto até o 59, então João 8, 48, a palavra de Deus nesse texto, meus irmãos, vai nos falar acerca de um tema muito relevante para nós, sobretudo nesses dias em que estamos vivendo uma sequidão espiritual muito grande, nesses dias em que vivemos um tempo onde as pessoas já não amam mais e já não estão também muito preocupadas com o amanhã. E quando eu falo de um amanhã, não estou falando do dia seguinte, mas estou falando do amanhã com Jesus, isto é, daquele lugar, daquele tempo que o Senhor preparou para nós, para que vivêssemos o resto da nossa existência, isto é, por toda a eternidade, que é a chamada vida eterna. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, sobre a vida eterna. O versículo 48 então nos diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por me ver no meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, meus irmãos, nesta manhã. Esse texto, meus queridos irmãos, é um texto muito interessante, O Evangelho de João considerado aí o discípulo do amor, ou apóstolo do amor, aquele que mais pregou sobre este tema. Mas nesses versículos ele vai falar de algo diferenciado. Ele abre um parêntese ali entre os ensinamentos sobre o amor que ele estava acostumado a fazer, para falar de algo, de um diálogo de Jesus com os judeus daquela época. E neste diálogo, aqueles homens estavam dizendo que Jesus tinha demônio. Olha bem, que heresia, que blasfêmia que estava acontecendo naquele tempo. E as pessoas daquele momento estavam ali inquirindo Jesus sobre justamente a questão de que Jesus, ele disse que ele estava no princípio com Deus. Jesus vai afirmar que ele e Abraão estavam sempre juntos, o que queria mostrar para aquelas pessoas que lá atrás, quando Abraão viveu, Deus estava lá e que ele, como Deus, também estava lá.
Então, tudo isso, nesse diálogo, você vai observar, o mais importante nesse contexto, é que Jesus vai falar da vida eterna. Meus irmãos, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com o viver mais tempo. Nós sabemos, né, e de acordo com o avanço da medicina e da ciência, nós podemos observar que a expectativa de vida das nações aumentou bastante. Se você pensar, por exemplo, que recentemente houve um problema muito sério lá na França, onde aumentaram ali o tempo para a aposentadoria em 2 anos apenas. E então houve um alvoroço, o povo foi para a rua, foram fazer manifestações, mas justamente por quê? Porque a expectativa de vida vai aumentando, as pessoas vão vivendo cada vez um pouco mais e, consequentemente, ficando mais tempo aposentadas, dependendo do governo. E, nesse sentido, muitas vezes o governo não tem condições de bancar os salários de uma nação inteira, acaba entrando em colapso. Mas o fato é que ao longo de toda a história, você vai observar pessoas desejosas de viver mais, de viver cada dia mais. Já existem já há algum tempo pessoas, por exemplo, que pagam fortunas incalculáveis para ter os seus corpos congelados, né, em tanques criogênicos, por exemplo. O que antes você só via nos filmes de ficção científica, hoje já é realidade em muitos lugares. Recentemente, esta semana, né, nós vimos um foguete que estava sendo preparado para fazer passeios interestelares por aí, e ele explode, ele pega fogo, porque as pessoas querem a cada dia mais buscar viver, talvez, de modo eterno. Mas o que o mundo não sabe é que para viver eternamente só existe um caminho. E esse caminho só nós que conhecemos a Jesus sabemos qual é. Mas nós, muitas vezes, estamos deixando de proclamar este caminho, de deixar de falar desse caminho que é Cristo. E por isso as pessoas estão cada vez mais ansiosas por viver muito mais anos. E é bem verdade que nós sim queremos viver muito. Quem não quer, não é verdade? A gente fala assim, olha, eu quero viver com Jesus, eu quero ir para a glória, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Mas a Bíblia diz que é necessário a morte, mas também a Bíblia nos diz que aquele que tem Jesus não passará pelo dano da segunda morte. E nesse quesito, então a Bíblia está falando da morte eterna. Aqueles que têm Jesus não passarão pela segunda morte. Mas a primeira morte, nós todos passaremos se Jesus não voltar para nos buscar em vida. A Bíblia diz que nem todos morreremos, mas transformados todos seremos. Alguns serão transformados e serão banidos para a perdição eterna. Outros teremos o nosso corpo glorificado para o encontro com o Senhor nos ares. Mas uma coisa sabemos: a vida eterna somente em Jesus. E então Jesus, ao falar com esses judeus, no versículo 51, ele diz: em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que os deuses que existem, ou os supostos deuses que existem nas várias religiões que temos no mundo, todos eles ou são feitos de madeira, ou de pedra, ou de barro, ou foram figuras humanas que estão aonde? Nos seus túmulos, estão nos seus sepulcros, estão lá nos seus jazigos. Mas sabemos também que o nosso Deus, ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou e ele vivo está e intercede por nós junto ao Pai.
Então nós sabemos que o único que ressuscitou um dia foi o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas observe que aqui ele vai dizer que é preciso guardar a minha palavra. Meus irmãos, esse guardar a minha palavra não tem a ver com pegar a sua Bíblia e você guardar a sua Bíblia lá, né, no seu armário, talvez na sua cabeceira, na sua mesinha de cabeceira. Não tem a ver com isso. Guardar a palavra aqui não significa guardar um livro, mas significa você praticar a palavra. Quando o salmista disse, olha, eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele estava dizendo, olha, eu aprendi esse negócio chamado Bíblia e eu estou praticando isso na minha vida para não pecar. Porque quanto mais conhecimento da palavra, mais longe do pecado você estará. Mas infelizmente, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que o pecado, o apóstolo Paulo, ele fala que o pecado tenazmente nos assedia. Você pode imaginar o que é isso? O pecado significa que o pecado está a todo momento batendo na sua porta, o tempo todo, falando aqui, ó, eu estou aqui, olha, você não vai me resistir por muito tempo. Sabe, o tempo todo o inimigo está ao nosso derredor, lançando seus dardos inflamados contra a igreja. Mas a Bíblia diz que esses dardos inflamados, eles não nos atingirão, não poderão nos abater, se nós estivermos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então é importante, ao pensarmos na vida eterna, pensarmos em Jesus, pensarmos não numa vida eterna neste mundo, porque este mundo vai passar. A Bíblia garante que nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Fomos criados à imagem de Deus, fomos criados para viver eternamente com o Senhor. Mas o pecado trouxe consigo a morte física, trouxe a separação entre nós e o nosso Deus. Isaías, ele vai dizer isso, em um dos seus textos, dizendo, olha, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado, ele tapa ali os ouvidos de Deus, para que Ele não nos ouça. Mas também, a palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 10, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Meus irmãos e irmãs, falar de vida eterna é falar de algo que o crente conhece bem. Não conhece de experimentar ainda, mas conhece de conhecer na palavra, conhece de saber o que Deus tem para cada um de nós. E isso precisamos observar pela fé. A fé que um dia vai nos levar à presença do Pai em definitivo. Por enquanto, nós vemos como em espelho, disse o apóstolo Paulo, mas um dia o veremos face a face. Mas para que isso aconteça, eu não posso viver como os judeus daquela época, porque os judeus, eles não estavam crendo. E Jesus então fala com eles de maneira dura, dizendo no versículo 41, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E Jesus começa a replicar com aquelas pessoas, vocês dizem que tem um pai, mas vocês não servem a esse Deus chamado de pai. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim também. Dissemos que somos de Deus, dissemos que somos crentes, batemos no peito, falamos que somos de Cristo, mas na hora de dar o bom testemunho, na hora de fazer a vontade daquele que nos arregimentou, nós então fazemos aquilo que desagrada a Deus. Aquele que tem a vida eterna, tem o desejo de fazer a vontade do Pai. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o testemunho é algo importante. E essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse nesta manhã. O testemunho cristão precisa estar, em sintonia com a vida eterna que um dia você irá gozar.
sabe, o testemunho de Cristo. Observe que os judeus daquela época de Jesus, eles até diziam ser crentes, até diziam ser religiosos, mas eles não praticavam as obras do Pai, porque eles queriam apenas aparecer. Queriam apenas bater no peito dizendo que eram, mas na verdade o coração estava longe de Deus. A Bíblia diz, não é, que muitos louvam com os lábios, mas o coração está distante de Deus. E é necessário uma pergunta, responder para nós mesmos uma pergunta: será que a nossa vida, a nossa adoração, será que nós estamos perto de Deus ou longe de Deus? Muitas vezes nós estamos distantes do Pai, muito longe da presença de Deus. Estamos aqui de corpo presente, mas nem sempre estamos na presença de Deus. Então precisamos pensar o que os outros pensam de nós. Isso é testemunho. Muitas vezes existe um ditado popular, existe, não é, no nosso meio uma crendice popular, não é, de que nós não precisamos nos importar com o que os outros vão pensar da gente. Mas isso é um engano, sabia disso? Isso é um engano. O próprio Jesus perguntou para os seus apóstolos: olha, o que o povo anda dizendo a meu respeito? Jesus se importava com o que os outros diziam acerca dele. E depois, Jesus perguntou, depois da resposta que os apóstolos deram, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus estava preocupado com aquilo que os de fora pensavam, e Jesus estava preocupado com aquilo que os de dentro pensavam acerca dele. Será que nós temos tido essa preocupação? Será que as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, as pessoas da nossa família, isto é, os de dentro e os de fora do nosso convívio social, será que eles estão falando bem a nosso respeito? E não estou dizendo, falando bem assim: ah, fulano é honesto. Não, eu estou dizendo, falando assim: olha, realmente o irmão fulano, a irmã ciclana, é uma serva de Deus. Olha, se existe um Deus, é o Deus que aquela irmã serve. Olha, se existe um Deus, se eu um dia for crente, eu quero ser crente como o irmão fulano, como o presbítero ciclano. Será que é assim que as pessoas olham para nós e nos veem? Porque para herdar a vida eterna, precisa também, né, nós vivemos uma vida de testemunho aqui, sabe? Uma vida de testemunho aqui. Mas também precisamos viver uma vida de serviço, de diaconia aqui nesse mundo. Não basta apenas nós darmos bom testemunho, mas precisamos também viver uma vida de diaconia, isto é, uma vida de serviço na obra do Senhor. E quando nós falamos de serviço na obra do Senhor, estamos falando de prioridades no trabalho da obra do Senhor. Muitas vezes nós não priorizamos Deus na nossa vida, sabe? E aí, quando nós não priorizamos Deus, Deus também não tem obrigação de priorizar a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai se deixar ser achado de vós. Mas se nós o deixarmos, Ele também vai nos deixar, sabe? Então nós precisamos pensar: será que de fato nós temos nos aproximado de Deus? Será que eu tenho servido a Deus com a minha vida, com os meus bens? Será que eu tenho servido a Deus com as minhas palavras? Será que eu tenho servido a Deus dentro e fora das quatro paredes de um templo, de uma igreja? Porque, irmãos e irmãs, dar bom testemunho e servir a Deus dentro da igreja, no ambiente cristão, é muito fácil. Mas é lá fora, é lá quando somos questionados. Observe Jesus aqui nesse texto que nós lemos. Questionaram Jesus ao ponto de dizer: olha, você tem demônio. Então, às vezes, nós não somos somente questionados, às vezes somos inclusive caluniados. Mas Jesus, lá nas bem-aventuranças, vai falar para nós, na última das bem-aventuranças, dizendo: olha, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Sabei que é grande o vosso galardão nos céus. Meus irmãos, o inimigo veio para acusar.
está com os dedos apontados o tempo todo para nós. Por isso nós precisamos vigiar. Por isso nós precisamos fazer o que é certo. Mas é bem verdade que na tentativa de fazer o que é certo, nós vamos errar. Somos pecadores. Mas se formos pecadores arrependidos o tempo todo, se o pecado ainda nos faz corar de vergonha, então estamos no caminho certo. Agora, se o pecado que cometemos já não nos traz nenhum constrangimento, é um sinal claro de que você está acostumado com ele. Cuidado, meu irmão e minha irmã, para não se acostumar com o pecado, para não se acostumar com as coisas erradas, porque se você fizer isso, você estará longe de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não viva longe de Deus. Quer ter acesso à graça de Deus? Busque ao Senhor, através do bom testemunho, através do trabalho e através da fé, crendo nele, que antes de tudo existir, o versículo 58 diz: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, quando Deus enviou Moisés a Faraó, Deus usou essa expressão: vai e diz a Faraó que o eu sou te enviou. Deus, ele é o único que é. Tudo mais foi criado. Eu e você fomos criados. Isso quer dizer que o único que realmente é Deus. Isto é, ele é antes de todas as coisas. Ele é o ser que não foi criado. Ele é o ser intangível, aquele que você não pode medir, mas ao mesmo tempo é o ser que habita dentro de nós. Mesmo sendo tão grande, habita 100% dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, ao pensar em vida eterna, nós precisamos pensar em como está a nossa vida agora. Porque aquilo que nós fazemos agora, aquilo e a maneira que nós vivemos para Deus aqui, vai ser um reflexo daquilo que vamos observar quando Cristo vier buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados. Então, o desejo do nosso coração nesta manhã é que você possa pensar no seu testemunho, que você possa pensar em como você tem vivido a presença de Deus na sua vida. As pessoas percebem, você tem refletido a luz de Jesus na sua vida. Acabamos de cantar, não é? Que devemos ver a luz do Senhor brilhar. Brilha, Jesus, a tua luz em nós. Que realmente essa luz possa brilhar no seu coração, possa ser refletida através de você, para que o mundo veja a luz de Jesus brilhando na escuridão do pecado. O pecado nos afasta de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele então resolveu salvar alguns, através da loucura da pregação, e que você e eu, juntos, possamos ser responsáveis pela salvação de outras vidas, através do testemunho, através do serviço na obra de Deus, através da pregação do Evangelho. Deus nos abençoe a viver dessa maneira, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse tempo aqui. Quero fazer menção, da vida do nosso irmão Eduardo. Bem-vindo, Eduardo, mais uma vez. É sempre bem-vindo, essa casa é sua. Sinta-se sempre à vontade para servir e louvar ao Deus conosco, tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar então nesse momento. Feche os teus olhos, vamos conversar com o Pai. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui na tua casa. Nesse momento, ó Pai, te dar graças pelo teu cuidado, pelo teu grande amor para conosco. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine, nos ajude, ó Deus, a viver realmente para agradar ao Senhor. Para que então, ó Deus, no dia em que o Senhor vier nos buscar, seja através da morte física, ou seja através, ó Deus, da vinda do Senhor para buscar a tua igreja, que nós possamos, ó Deus, nos sentir preparados e estarmos, ó Pai, realmente vivendo a eternidade com o Senhor. Nos abençoe, nos guarde e nos dê o ensino da tua palavra, ó Deus, de acordo com a tua vontade, no nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.